Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá, vamos começar organizando os nossos materiais. Pegue seu caderno ou uma folha para anotar as atividades. Separe também seu lápis de escrever, lápis coloridos, apontador, aqueles materiais de sempre. Se você tiver uma mesa para apoiar esses materiais no momento do estudo, ótimo. Caso não tenha, pegue um livro firme ou mesmo uma caixa, certo? Agora, a professora vai lhe dar alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar, anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e eu já volto. Tudo pronto, segundo ano? Conseguiram se organizar? Sim? E se está tudo pronto, vamos começar a nossa aula? Vamos lá? E sempre começamos a aula fazendo uma revisão, nos lembrando sobre o tema, sobre as atividades trabalhadas na aula anterior. Então vamos observar aqui com a professora, porque na nossa aula anterior falamos muito sobre cultura, sobre tradição. Então vamos acompanhar aqui comigo. Vejam bem, aqui diz o seguinte: isso é cultura e tradição. Os laços locais que os povos e comunidades possuem com seus territórios. E também diferentes formas de fazer as coisas e de lidar com o espaço. Isso é cultura, é tradição. Na sequência, nós observamos também um pouquinho do significado de costume e de tradição. Vamos retomar? Vamos lá? Costume, tradição habitual ou prática frequente. Tradição, transmissão oral de feitos, lendas, ritos, costumes,
feito no decorrer dos tempos, de geração em geração, certo? E para explicar um pouco melhor sobre isso, a professora trouxe o Otávio. Olha aqui o Otávio. O Otávio é meu filho, certo? E o Otávio contou pra gente uma tradição da sua família. Sim, o hábito de fazer um prato típico, herdado dos antepassados da sua avó paterna. Olhem lá aqui. O reviro. Estão lembrados dessa história? Ele contou os detalhes pra gente. Depois que o Otávio contou sobre essa tradição familiar, eu pedi para você pensar um pouquinho aí sobre a sua família e fazer a atividade de número 1. Vamos acompanhar aqui? Na sua família, existe algum hábito que foi passado de geração para geração? Uma comida, festa, coleção, entre outras coisas. Então, você conseguiu fazer essa atividade? Ela está aí no seu material? Eu espero que sim. E na sequência, vamos ver? Na sequência, nós também falamos um pouco mais sobre costumes e tradições. Então, conversamos. Em nossos espaços de vivências, podemos identificar alguns costumes e tradições. Aí eu perguntei: qual a origem das tradições que percebemos em nosso bairro e cidade? Para contextualizar tudo isso, a professora trouxe um vídeo. Vamos ver aqui o vídeo Curitiba, uma aula sobre a cidade. Então, falamos um pouco desse vídeo, vamos retomar aqui algumas imagens. Lembramos, por exemplo, que a palavra Curitiba é de origem guarani, significa muito pinhão. Também observamos, olhem só, os primeiros colonizadores, os primeiros desbravadores chegando na região e na sequência os primeiros imigrantes, e foram muitos. Vamos ver aqui, foram alemães, poloneses, depois italianos, ucranianos, como podemos observar nessas imagens. Na sequência, vieram muitos outros. Olhem a lista que aparece nesse slide. Vou ler para vocês, acompanhem comigo. Japoneses, franceses, suíços, sírios, judeus, ingleses, suecos, chineses, árabes, negros. Foram muitos povos que vieram habitar a região de Curitiba. E nós falamos sobre algo muito importante, porque esses povos não trazem consigo apenas pertences pessoais ou objetos. Não, eles trazem muito mais do que isso. Vamos observar aqui? Olhem só, as pessoas levam consigo também a sua cultura, seu modo de vestir e de falar, seu jeito de se alimentar, suas músicas, lendas, mitos, histórias, suas crenças e suas tradições. Sim, eles trazem muito mais do que objetos, certo? Então, a partir disso, conversamos o seguinte, que a nossa população é formada por diferentes grupos, cujo resultado é a miscigenação. Vocês estão lembrados dessa palavra aqui? Miscigenação. Que palavra diferente! E olhem só, ela significa a mistura de etnias e de culturas. Simplesmente isso, certo? Depois fizemos mais uma atividade, vamos lá? A atividade 2, pedi para vocês responderem, olhem só. Faça uma pequena pesquisa e responda. Letra A. De onde vieram seus familiares? Outro país? Outro estado? Outra cidade? B. Qual a sua origem? Então, vocês conseguiram fazer essa atividade? Ela está aí no material? Muito bem. Mas caso não tenha finalizado, não tem problema. Depois você conclui, certo? Porque agora vamos começar a nossa aula de número 19. Olhem aqui. Trago o tema para vocês. Vamos continuar falando um pouco mais sobre contribuições culturais de diferentes grupos. E para começar a nossa aula, eu vou trazer aqui uma entrevista. Sim, uma entrevista. Vocês estão lembrados que em algumas aulas a professora pediu que você realizasse uma entrevista com um familiar seu, certo? Então, agora nós vamos acompanhar a entrevista que o Otávio realizou com as suas avós, materna
e paterna. Vamos lá? Acompanhem comigo. A avó do Otávio, uma delas, a Maria Luísa. Então, olhem a entrevista que ele realizou com a sua avó. Nome, Maria Luísa. Idade, 71 anos. Local em que mora, Curitiba. Local de nascimento. Esse local, vocês se lembram? Que na aula do Revira eu contei para vocês. Ela nasceu em Guaíra. Agora vamos continuar. Municípios em que já morou e quando? Então ela morou, olhem só, em Guaíra até 1966 e depois veio para Curitiba, onde ela vive até hoje. Que interessante. Vamos continuar? Qual o motivo da sua mudança? Então a Maria Luísa respondeu: para poder continuar os estudos. Olhem que interessante, um bom motivo. Provavelmente, na cidade de Guaíra, ela não conseguia mais continuar seus estudos. Talvez o município, na época, não ofertasse o estudo que ela queria, fazer. Bom, vamos continuar. Nome local de nascimento dos pais e avós da pessoa entrevistada. Neste caso aqui, é a avó do Otávio, a Maria Luísa. Vamos ver. Olha que interessante, prestem atenção. O pai dela, o nome, Luciano. E onde ele nasceu? Olhem lá, São José, de onde ele é? São José, província de Misiones, Argentina. Você já ouviu falar na Argentina? Já ouviu, né? Então ele era argentino. Vamos continuar? Olhem lá. Mãe, Secundina. Onde ela nasceu? Porto Mendes, Paraná. PR ali, gente, é Paraná. Avó materna, Catalina, era argentina também. E o avô materno, Feliciano, ele era paraguaio. E a avó paterna, agora os avós do lado do pai da Maria Luísa. Vamos lá. Avô paterno, Concepción era seu nome. E olhem, crianças, ela era peruana. O avô paterno, Francisco, que era espanhol. Vamos dar uma olhadinha aqui nos mapas para localizar esses locais? Vamos lá, então vamos lá. Aqui o mapa do Paraná, a avó do Otávio, Maria Luísa, é de Guaíra. Vou destacar Guaíra aqui. Viram que a professora contornou em vermelho? Mais uma vez para vocês observarem, olha só, Guaíra. E cadê Curitiba? Vou destacar também, contornando, olhem lá, Curitiba, vejam, é perto ou é longe? O que vocês acham? Parece um pouco longe, não é verdade? Olhem lá. Então, de novo, Guaíra. E aqui, onde estamos? Aqui, ó, Curitiba. Então, a avó do Otávio migrou, saiu de Guaíra. Olhem lá no mapa. Saiu lá, ó, de Guaíra e veio para Curitiba. Vocês se lembram? Para estudar. Olha que interessante. Aqui eu trago um mapa mostrando também locais de nascimento dos avós da Maria Luísa. Olha que interessante. Aqui o mapa, observe, é da América do Sul. A professora destaca ali o Peru, país de uma das avós da Maria Luísa, o Paraguai, também país de um dos avós da Maria Luísa, e a Argentina. Viram, crianças? Que interessante! Muito bem, na sequência eu trago um outro mapa, o mapa do mundo, olhem lá! E aqui, vejam que a professora contornou em vermelho lá, tem uma bolinha ali em vermelho. Ali é a Espanha, porque vocês se lembram que ela tinha um avô espanhol? Agora, o Otávio também quis entrevistar a sua outra avó. Vamos observar aqui? Olha lá, a Maria Luísa é a avó paterna. A Maria Dulce, olhem a fotografia, é a avó materna do Otávio. Olha a foto deles lá, juntinhos. Vamos lá então? Acompanhe a leitura comigo. Nome, Maria Dulce. Idade, 65 anos. Local em que mora, Curitiba. Local de nascimento, Monte Azul, Minas Gerais. Olhem, Minas Gerais. Viram só? Também não é aqui do Paraná. Vamos continuar? Municípios em que já morou e quando? Monte Azul, até 1970. São Paulo, de 1971 a 1976. Viram? Ela também morou em São Paulo, além de Minas Gerais. Vamos observar? Depois lá, continuando.
Curitiba, de 1976 até agora. Olha, então ela morou em 3 cidades. Vocês observaram? Monte Azul, em Minas Gerais, São Paulo, no estado de São Paulo, e Curitiba, aqui no Paraná. Vamos continuar. Qual o motivo da sua mudança? Qual será que foi o motivo da mudança? Vamos observar? Para trabalhar. Olhem lá, por motivos de trabalho, ela realizou essas mudanças. Diferente da Maria Luísa, né, que foi para estudar. Vamos continuar? O Otávio perguntou qual o local de nascimento dos seus pais e da avó e dos seus avós. Então vamos ver. Pai, José. Ele nasceu em Poções, na Bahia, gente. A mãe também se chamava Dulce. Nasceu em Monte Azul, Minas Gerais. A avó materna chamava-se Benedita. Também era de Monte Azul, Minas Gerais. O avô materno, Avelino, também de Monte Azul, Minas Gerais. Agora, observem, os avós paternos do lado do pai, da Maria Dulce. Olhem lá, a Josina era de Salvador, Bahia, e o Marçal de Salvador, Bahia também. Vamos olhar no mapa? Vamos lá. Então observem aqui comigo. Vou destacar aqui. Olhem lá. Aqui, Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, onde fica Monte Azul, a cidade onde nasceu a Maria Dulce. E olhem lá, aqui, São Paulo, onde ela morou também durante um tempo. Ela saiu de Minas e foi para São Paulo. E depois, Paraná. Porque hoje ela mora aqui em Curitiba. Então, olhem o que a professora vai mostrar aqui. Observem. Então ela saiu de Minas para São Paulo. Olhem a seta, vocês viram? Conseguiram acompanhar? Olhem lá a seta, mais uma vez. E de São Paulo ela veio para onde? Para Curitiba, Paraná. Viram só? Quantos locais? Quantas mudanças? Por isso é bacana você também realizar esta entrevista com alguém aí na sua casa. Tudo bem? Então vamos continuar? Porque eu tenho uma pergunta aqui. Olhem aqui comigo. Por que as pessoas migram? Bom, as avós do Otávio responderam. Mas será que existem outros motivos que levam as pessoas a migrarem, a se deslocarem dos seus locais de origem? O que vocês acham? Bom, tem uma turminha aqui que veio responder para vocês. Vamos acompanhar comigo? Vamos ver quem é essa turma? Olhem lá! Olha, a Carol! Então, a questão é a seguinte. A pergunta é, por que as pessoas migram? Então vamos lá. As populações migram para, vamos ver o que a Carol diz, melhorar a qualidade de vida, para fugir de uma guerra. Olhem, crianças, para até fugir de uma guerra. Bom, vamos ver que mais alguém veio contar outros motivos. Vamos ver quem é? O Otávio, olha lá o Otávio. Para fugir de uma crise econômica, da pobreza. Olha, gente, crises econômicas, da pobreza. Vamos ver aqui que mais alguém veio contar os motivos. Vamos ver quem é. Olha, o Rafael! Oi, Rafael! Você não tinha aparecido por aqui ainda, hein? Conta pra gente, por que as populações migram? E ele diz, para fugir da seca e de outros cataclismos naturais. Opa! Cataclismos naturais. Ai, Rafael, veio complicar, é? Mas a gente já vai dar um jeito. Vamos ver o que é esse tal de cataclismos naturais. Vamos ver? Olhem lá. Cataclismo. Transformação violenta que ocorre na superfície terrestre. Uma transformação violenta. O que você acha que pode ser isso? Vamos pensar um pouquinho? Algum cataclismo, uma transformação violenta. O que pode ser? Será que um terremoto, um furacão, um tsunami? Você já ouviu falar de tudo isso? Podem ser alguns exemplos. Inclusive, eu tenho aqui uma imagem. Olhem aqui comigo. Olhem só. A primeira imagem mostra um terremoto do Haiti. Estão observando? Esta imagem mostra um terremoto que aconteceu no país Haiti e que provocou uma grande saída da população em busca de melhores condições de vida. É um exemplo de uma transformação violenta na superfície terrestre, no caso um terremoto, que movimentou a saída dessas pessoas, certo? Muitos haitianos, inclusive, buscaram o Brasil para se abrigar. Será que na região onde você mora existem, por exemplo, haitianos?
Um outro exemplo é aqui, da segunda imagem, observe. Nós temos venezuelanos caminhando, saindo da Venezuela. Lá nós temos um exemplo de uma situação econômica muito complicada que está levando muitos venezuelanos a buscarem melhores condições de vida em outros países. E mais uma vez, o Brasil também tem sido um local procurado por eles. E na última imagem, a imagem de baixo, observe, nós temos uma imagem do Nordeste brasileiro, que é uma região de seca, que também é uma situação bastante complicada. Falta muita água nessa região e acaba fazendo com que muitos nordestinos busquem outros locais onde possam obter melhores condições de vida. Vocês observaram todos esses exemplos? São motivações que levam as pessoas a se deslocarem e buscarem outros locais, certo? Então agora eu tenho uma perguntinha aqui para vocês, olhem lá. Atividade 1. Como você explicaria para alguém o que é migração? E aí, depois de toda essa explicação, como que você explicaria? Vamos pensar um pouquinho? Bom, a professora Dircélia vai dar alguns minutinhos para vocês anotarem a questão e pensarem numa resposta, certo? Você registra do seu jeitinho e eu já volto para te ajudar. Vamos lá!
Então, crianças, conseguiram resolver a questão? Pensaram e registraram? Bom, eu tenho aqui uma resposta. Não precisa ser exatamente essa a sua, tudo bem? Vamos observar aqui comigo. Olhem lá. Como você explicaria para alguém o que é imigração? Por exemplo, eu poderia explicar desta forma. Leiam comigo. É o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Seria uma resposta? Poderia ser? Poderia. Agora eu vou dar alguns minutinhos para vocês. Caso você não tenha conseguido resolver, você anota esta resposta, certo? E eu já volto. Tudo bem? Feita a atividade? Muito bem, porque agora nós vamos assistir mais um trecho deste vídeo aqui. Vocês se lembram? Olhem lá no slide do vídeo Curitiba, uma aula sobre a cidade. Agora, nós vamos assistir um pouquinho o trecho do vídeo que mostra a nossa cidade nos dias de hoje. A nossa cidade de Curitiba nos dias de hoje. E como eu falei para vocês, olhar para a cidade é também compreender a nossa história, a nossa geografia. E é isso que nós vamos realizar. Eu quero que você preste muita atenção na narração que o Eduardo Fenianos realiza ao longo desta parte do vídeo e observe atentamente as imagens. São belas imagens da cidade de Curitiba, certo? Na sequência, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse trecho do vídeo. Tudo bem? Então, agora prestem atenção. Curitiba tem uma área de 432,17 km² e está dividida em 75 bairros. Não é nada grande como município se a compararmos com Porto Velho, capital de Rondônia, que tem 32 mil km². Mas Curitiba soube muito bem como aproveitar seu território. Nossa viagem por ela começa pelo centro. Nele está o Marco Zero da cidade, situado na Praça Tiradentes, próximo à Catedral de Curitiba. Foi aqui que, em 29 de março de 1693,
a cidade foi fundada oficialmente. No centro estão muitas das construções mais antigas da cidade, como o Passeio Público, nosso primeiro parque, o Edifício Garcês, nosso primeiro arranha-céu, a Universidade Federal do Paraná, a primeira do Brasil, o prédio da Câmara Municipal, primeira sede do governo do Paraná, e o Paço da Liberdade, primeira sede da Prefeitura de Curitiba. No centro estão as ruas mais antigas da cidade, muitas histórias, e a Rua 15 de Novembro, também conhecida como Rua das Flores. Por ela, entre a Praça Santos Andrade e a Praça Osório, obrigatoriamente se deve andar a pé. Afinal, ela é a primeira rua exclusiva para pedestres do país. Ainda não há placas na 15 que nos obriguem a olhar para cima ou com calma ao andar por ela. Mas, por enquanto, vale como conselho: ande com calma e olhe para cima ao conhecer a 15, para ver o que ela, mais do que um caminho, pode oferecer como paisagem. Nos arredores do centro estão os bairros mais antigos e tradicionais da cidade, como o São Francisco, nosso centro histórico, com seu velho bebedouro, o colorido de seus sobrados antigos e a feira de artesanato de domingo. O Batel, com seus castelos e antigos casarões, o Alto da Glória, que com suas belas casas lembra a riqueza do ciclo da erva mate e abriga o estádio do Coritiba Futebol Clube. Nos arredores do centro também estão o Rebouças, primeiro polo industrial da cidade, e o Água Verde, onde está a Arena da Baixada. Viajando para o sul de Curitiba, chegamos a bairros como Boqueirão, Alto Boqueirão, Pinheirinho, Capão Raso, Xaxim e Sítio Cercado. É a região mais populosa da cidade. Por outro lado, o extremo sul ainda é a parte menos populosa de Curitiba. Ainda porque seus moradores já começam a ver antigas propriedades rurais serem tomadas por áreas residenciais. A região leste, em sua parte central, abriga bairros tradicionais como o Alto da Rua 15, Cristo Rei, Bacaxiri, Ugulangue, Cabral, Juvevê, Jardim Social, Jardim Botânico e Tarumã. Suas ruas são largas e bem arborizadas. No extremo leste estão os bairros Cajuru e Capão da Emboia. Boa parte da região oeste de Curitiba é tomada pela Cidade Industrial, bairro que toma 10% de todo o território da cidade. Ele foi criado em 1975 para abrigar indústrias e seus trabalhadores. Indo mais para o oeste estão bairros como São Miguel, Augusta e Orleans. Ainda na região oeste e mais próximo do centro estão os bairros Campo Comprido, Moçunguê, Portão, Fazendinha e Santa Quitéria. 2 bairros da região são mais conhecidos por seus apelidos: o Champanhar, verdadeiramente Bigorrilho, e o Ecoville, nome verdadeiro do Moçunguê, palavra indígena que significa vento forte, o que é muito comum na região, demonstrando que a inteligência e a ligação com a natureza de nossos índios era muito maior do que a de nossos especuladores imobiliários. Por falar neles, os índios curitibanos inovaram na moda brasileira. Enquanto, de acordo com o que aprendemos na escola, a maioria dos índios brasileiros vestiam tangas, cocar ou nenhuma roupa, o índio que habitava Curitiba vestia algo muito mais útil nos períodos em que tinha que enfrentar o inverno curitibano. E não é à toa que ele precisasse de outras roupas. Curitiba é a mais fria das capitais brasileiras.
A temperatura mínima média na cidade é de 12 graus centígrados. Curitiba também é a capital brasileira que mais registra baixas temperaturas durante o ano. Elas já chegaram a 8 graus negativos no mês de julho. O mais interessante de tudo isso é que, mesmo assim, os moradores da cidade carinhosamente chamam estas temperaturas de friozinho curitibano. É barato, guarda-chuva! Então, crianças, acompanharam atentamente o vídeo? Ouviram bem a narração e também observaram as imagens? Quantas questões interessantes! Vamos relembrar algumas delas aqui? Vamos lá, olhem aqui o slide. Neste slide, a professora destaca uma informação que também foi falada no vídeo. A nossa cidade de Curitiba tem 75 bairros, vocês se lembram? E também foi comentado sobre a cidade de Curitiba a partir das direções. Vocês notaram isso? Que o Eduardo Fenianos ia comentando sobre os bairros de Curitiba a partir das direções norte, leste, sul, enfim. Observaram? Até vou colocar aqui uma rosa dos ventos, observem no mapa, para vocês se lembrarem, pois nós também já conversamos sobre isso nas nossas videoaulas, certo? Então, esta história, esta viagem que foi realizada neste trecho do vídeo mostrava a cidade de Curitiba a partir da região central. Olhem aqui que a professora trouxe algumas imagens. Falou, por exemplo, da Rua 15 de Novembro ou Rua das Flores. Vocês se lembram? Inclusive, ela já havia aparecido em outro momento. E ele falou algo interessante. Ele nos deu até um conselho, que ao caminhar por essa rua, é bem interessante olhar para o alto. Porque além de um caminho, ela mostra também várias histórias. Olha que curioso. Mostrou também a região São Francisco, como vocês observam ali na segunda imagem. Uma região muito histórica da nossa cidade, que mostra muito das nossas origens, né, da formação da nossa cidade. Depois também falou sobre os castelos da região do Batel, falou também sobre os casarões do Alto da Glória. Então, foi destacando várias questões interessantes desta cidade. No vídeo foi comentado sobre vários bairros da cidade de Curitiba. Será que foi comentado sobre o seu bairro? Bom, uma informação interessante também foi sobre a região sul de Curitiba. Olhem aqui, a professora vai destacar aqui uma parte. Por exemplo, a região ali do Pinheirinho, Bairro Novo, enfim, do Boqueirão. Foi comentado que esta é uma região muito populosa. Você sabe o que isto significa? Isso significa que muitas pessoas moram nesta região. Mas também foi dito que bem no extremo sul ainda há várias áreas verdes ainda pouco povoadas. No final desta parte do vídeo também foi comentado sobre os nossos indígenas. Vocês prestaram atenção? Que foi falado sobre a questão da cultura, da inteligência dos nossos indígenas, inclusive na forma de se vestir, pois Curitiba é uma das capitais mais frias do Brasil. Quantas informações interessantes! Então, quero dizer para vocês, na próxima aula nós vamos continuar assistindo este vídeo e conhecendo um pouco mais da cidade de Curitiba, certo? Porque agora nossa aula chega ao fim. Vamos fazer a revisão? Vamos lá? Na aula de hoje, conversamos sobre costumes, tradições e migrações. E também fizemos atividades, certo? Agora, a professora Dircélia se despede de cada um de vocês. Deixa, olhem, um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!